Fala galera! Então, voltamos aqui no nosso curso doutrinário umbandista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Quaresma. Quaresma é um período onde muitas pessoas têm muito receio, têm muito medo, porque existe muito de mito sobre a Quaresma, mas tem determinadas coisas que é interessante nós, como umbandistas, termos essa ciência do que está realmente acontecendo energeticamente nesse período. As pessoas dizem, mas a Quaresma está relacionada ao culto cristão. Ela remonta àquele período onde Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Isso é o que a história conta. Mas isso não quer dizer também que esse período também não tem nenhuma influência espiritual. Lembrando que muitas das festas cristãs têm origens e remontam a outras histórias, a outros cultos, a outros momentos, assim como a Quaresma. Existem alguns estudos, algumas histórias que remontam esse período até o Antigo Egito, mas como não tem nada muito comprovado, né? Então a gente vai se ater àquilo que a gente tem, aquilo que a espiritualidade nos passa sobre a Quaresma. A Quaresma seria um período, a história de Jesus ela é mítica. Não estou dizendo que a história de Jesus ela é falsa, tá, gente? Algo mítico não quer dizer que é algo falso. Algo mítico significa que esconde mistérios, que tem algumas verdades ali que precisam ser analisadas por um âmbito mais profundo. Isso é mítico. Mítico é algo que remonta à essência humana. A história de Jesus toda é. Esse período onde Jesus seria tentado pelo diabo, ele quer dizer que ele é um período onde energeticamente as energias acabam trabalhando o seu negativo, porque o diabo remonta a isso. O diabo remonta às trevas, o diabo remonta ao negativo. Então é um período onde o negativo está sendo trabalhado. Os espiritualistas, as entidades, elas nos passam que é um período onde os portais entre as dimensões estão abertos. Gilberto, mas o que seriam os portais entre as dimensões estão abertos? Significa basicamente o seguinte: os planos espirituais, porque no Gilberto quer dizer que tem vários planos espirituais? Não, o plano espiritual e o plano físico é uma coisa só. Nós chamamos de orbe. O orbe agrupa esses dois planos. Só que esses planos se subdividem em faixas vibratórias. Vou pegar um exemplo muito claro de rádio. Existe o 97.1, o 97.2, o 97.3. Entre o 97 e o 98 existe uma infinidade de frequências distintas. Cada frequência é um sinal por si só. O plano espiritual é a mesma coisa. Entre as zonas umbralinas existem diversos níveis umbralinos. É por isso que cada autor retrata um umbral de modo diferente, porque ele viu um pedaço do todo. Cada pessoa dentro do umbral, dentro de uma colônia espiritual, identifica aquele espaço de modo muito particular, porque é a vibração dela com relação à vibração do ambiente, tá bom? Mas eu não quero complicar não. É só para vocês entenderem que existem diversas vibrações e que elas se posicionam no universo, na criação, em locais muitas vezes opostos, em locais similares. Então, cada vibração vai corresponder a um grau energético e a um posicionamento no universo. Durante a Quaresma, esse período nos é passado que esses portais se abrem. A linha que divide se torna muito tênue. O nosso plano material, ele vibra numa vibração densa pela própria materialidade da carne. Qual que é o plano espiritual mais próximo do nosso? É Aruanda? É nosso lar? Obviamente que não. O plano mais próximo nosso são as zonas umbralinas. Por quê? Porque os espíritos ali ainda vibram uma sintonia muito próxima ao plano material. É onde a gente tem que ter um resguardo energético. As pessoas, os antigos, né? Eu adoro essa expressão. Os antigos diziam que Quaresma é uma época onde não deve se beber, não deve se comer carne, não deve se estar altas horas da noite fora de casa. Mas tem um fundamento energético. Por quê? Nesse período onde as dimensões, a linha está muito tênue, os espíritos eles acabam tendo um acesso muito mais fácil ao nosso plano. Então o que acontece? Se nesse período eu faço uso excessivo do álcool, espíritos
naquela mesma vibração, porque o universo é vibração e uma das leis universais é que os iguais se atraem. Espíritos naquela mesma sintonia vão se aproximar de mim. Ah, o espírito é ruim? Não. Você está vibrando na mesma sintonia que ele. Compreendem? Isso vale também para o sexo desvairado, isso vale para as emoções negativas. Ah, essa época eu fico angustiada. Ah, essa época eu fico nervoso. Ah, essa época eu fico triste. Por quê? Porque as emoções, elas não são só suas, mas de todas as vibrações, os espíritos que se vibram naquela frequência. Vocês já tiveram um rompante de raiva no momento de discussão e não se reconheceram depois que extrapolaram? Porque as emoções, elas nos ligam a faixas vibratórias. Então, por exemplo, a minha raiva, ela se conecta com toda a raiva do mundo. E há aquela descarga energética. Vem uma dor no estômago depois, não é? É porque a raiva se liga através do chakra, do plexo solar. Então fiquem atentos a isso. Então a quaresma, gente, seria esse período, onde as dimensões estão mais próximas, o acesso do plano espiritual ao plano físico é mais constante. Então, com isso, a própria vibração do planeta acaba descendo um pouco. É onde os espíritos obsessores, as almas penadas, que são espíritos sofredores. Então, se você ao longo de todo o ano não lida bem com a morte de um desencarnado, e ao longo você vai fazendo orações, você vai mostrando o seu desespero, você vai se conectando àquele ser. Quando a porta se abre, automaticamente ele é magneticamente atraído até você. É onde começam as obsessões com os espíritos familiares. Fiquem muito atentos a isso. Gilberto, pode ser feito rituais na quaresma? Depende. É algo a se pensar. Por quê? Existem rituais que estão além. Se você tiver um domínio magístico muito bom e conseguir superar essa primeira camada e conseguir atingir lá onde você quer, beleza. Mas nem todas as pessoas estão nesse nível. Elas acabam se conectando com a egrégora mais próxima. E a egrégora mais próxima do plano material não é legal. Tá bom? Então, algumas entidades se recolhem no astral. Por que alguns terreiros fecham e outros não? Depende muito das entidades. Mas muitas entidades se recolhem nesse período. Os pretos velhos são um exemplo claro disso. Por quê? Gente, preto velho é uma energia de altíssimo grau evolutivo. É luz pura, que se materializa naquela figura simples ali para passar uma mensagem para ensinar. Mas eles são luz pura. É difícil para eles, nesse período de quaresma, trabalhar. Então eles se recolhem às suas colônias espirituais e deixam ao encargo de quem? De espíritos que podem atuar em frequências mais baixas, que são quem? Exus, pombagiras, malandros, à esquerda de modo geral. Ah, quer dizer que Exu pombagira é ruim? Não. Mas quer dizer que eles atuam já, eles já estão habituados com esse padrão vibracional, porque eles também são bem materiais. Lembra que eu falei na aula de Exu, que Exu é a energia mais próxima do plano material? Os Exus entidades também o fazem. Então é por isso que alguns terreiros só trabalham com a esquerda. É por isso que nessa época as entidades que mais vêm são entidades de esquerda. Porque elas têm uma capacidade maior de dominar, de manipular essas energias e conseguir descer em terra. Então, não é regra, alguns espíritos de luz podem se adaptar a essa energia e manifestarem, mas não é comum, tá bom? Então, rituais para serem feitos, eu recomendo banhos de descarrego, rituais assim, só se em extrema necessidade, só se realmente for algo importante, só se vocês tiverem um domínio bom daquilo que vocês estão fazendo. Senão, não façam. Fazer um ritual por fazer é desnecessário. Tá bom? Então a recomendação que eu dou sobre rituais é isso. Só se for um caso de necessidade. Então, galera, a quaresma é isso. Cuidado com as emoções de vocês, cuidado com os excessos, parafraseando todo bom papa. Né? Porque eu acho que a maioria deles fala a mesma coisa todo ano. Se for fazer um jejum, que seja um jejum de sentimentos. Se for para mim fazer um jejum, que seja do meu orgulho, que seja da minha vaidade, que seja dos meus excessos. Isso tem muito mais valor que deixar de comer carne. Só que carne vermelha abaixa um pouco a vibração, tá, gente? Então existe um fundamento energético. É por isso que vocês não comem carne vermelha antes das reuniões. É por isso que alguns rituais exigem que não se coma carne, que se não faça sexo e que não bebam. Que são coisas que densificam a nossa energia. E nessa época a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, galera,
a recomendação sobre quaresma é isso. Não deixem de viver a vida de vocês. Não achem que o demônio vai vir devorar a alma de alguém ou coisas do tipo. Não. É como toda a época do ano. A gente precisa trabalhar isso de modo favorável. É uma época de recolhimento. Façam meditação. Busque fazer jejum de emoções mais negativas. Trabalhe em você. Gilberto, por que existe a quaresma? Por que existe o inverno? Por que existe o frio? Por que existe a noite? Tudo, o universo, em muitos momentos, ele convida à retração. Em muitos momentos, as trevas são dominantes do que a luz. Não quer dizer que o mal esteja vencendo, nem que o bem esteja vencendo no resto do ano. Quer dizer que a natureza está convidando o universo a algo. E na quaresma, a natureza convida a introspecção, a análise, ao crescimento. Jesus se preparou no deserto para a crucificação. Então, aproveite esse momento também para se preparar para os momentos difíceis da vida. Porque quando chegar lá, vocês vão encarar ele com muito mais força, com muito mais dignidade. Porque quem consegue vencer a tentação, quem consegue vencer o ego, quem consegue vencer os prazeres, o que são as dores? Porque, gente, a gente associa prazer com algo positivo e dor com algo negativo, sendo que muitas vezes é o contrário. Muitas vezes algo que te dá um prazer está te levando para o buraco e a dor está te fazendo crescer. Então é por isso que muitos espíritas vêm contar a sua história e dizem que a melhor coisa que aconteceu com eles foi ter tido uma vida fodida, desculpa a expressão, porque ali foi o limiar para um crescimento, foi o que galgou eles a chegar onde estão. Então, gente, vamos trabalhar isso. É um momento de introspecção. E como todo bom magista, como todo bom bandista, como todo ser humano devia ser, aproveitar tudo que a natureza dá para o nosso crescimento e para a nossa evolução. A quaresma não está aí para colocar um quiumba, um obsessor, um egum na sua vida, não. A quaresma está aí para você trabalhar essas questões, para quem está lá no umbral também fazer isso. Porque, gente, obsessor, quiumba não é lixo não, tá? Eu vejo algumas pessoas tratando obsessores como se fossem assim, é só um desencarnado. Quantas vezes nós somos obsessores dos outros? Ah, mas fulano é um espírito desvairado no sexo. E quantas vezes nós não somos? Ah, mas fulano está obrigando o cicrano a beber. Quantas vezes nós induzimos o nosso amigo a beber até ficar em coma alcoólico? São irmãos nossos que estão numa situação mais negativa. E que a quaresma é uma grande oportunidade dos nossos Exus, entidades que são responsáveis por isso, recolher esses espíritos, que é o que acontece. Então a mensagem sobre quaresma é isso. Qualquer dúvida vocês deixam aí no grupo que eu vou respondendo. O Marcelo também está aí para isso, tá bom? Então que os orixás possam nos abençoar e uma boa quaresma a todos. É o que eu posso desejar.